todos voltaram a viver. E esses são dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores realizando a colheita final. Ele vem brilhando como o sol, quando sopra as nuvens, a trombeta eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, quando sopra as nuvens, a trombeta eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Oh, aleluia, Jesus! Aleluia! Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem brilhando como o sol, quando sopra as nuvens, a trombeta eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem. A trombeta eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, quando sopra as nuvens, a trombeta eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Brilhando como o sol, quando sopra as nuvens, a trombeta eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol. Aleluia! Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estar aqui. E eu me lembro de cada detalhe daquele último culto de um ano atrás. Não tem, quando é bênção, é bênção. Não tem como a gente esquecer momentos especiais que passamos na presença de Deus. Eu quero convidá-los, com respeito que estão de pé, a abrirem as suas Bíblias na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo.
segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 1 e também o verso 14. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e versículo de número 14. Segunda Timóteo 3, versículo 1 e também o verso 14. Diz-nos a Bíblia: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Feche sua Bíblia, repita comigo: tempos difíceis. Tempos difíceis. Permanecer. Permanecer. Obrigado. Solte a sua Bíblia. Vamos adorar o Senhor esta noite. Vamos esquecer agora todas as... Pastor Aparecido, seria muito difícil pedir para o conjunto cantar um cântico congregacional. O conjunto não está. Então vamos adorar o Senhor por alguns segundos de pé. Vamos, feche os seus olhos antes de adentrarmos a palavra, pedirmos ao Espírito Santo que venha falar ao nosso coração. Feche os seus olhos. Há uma presença tão especial nesta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Há um bom tempo, oh Jesus, há uma presença tão especial. Feche os seus olhos. Deixe-se envolver pela presença do Senhor nesta noite. Oh, aleluia. Prepare a sua vida para receber a palavra do Senhor nesta noite. A Bíblia diz que quando nos reunimos, um tem a salmos, outro tem a cânticos, outro tem a revelação. Oh, aleluia. Nós cantávamos há um tempo atrás o coro de um hino que dizia assim: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Mais uma vez, fala Deus, fala Deus, do fundo da sua alma, em forma de oração. Oh, eu preciso ouvir a voz de Deus. Glória ao nome de Jesus. Assente-se, por favor, adorando o Senhor. Eu quero deixar-lhes uma palavra que ferve ao meu coração nesta noite. Se o violeiro quiser solar, fique à vontade, vá solando o seu violão. Meus irmãos, o tema que os nossos queridos irmãos selecionaram para esta festa é muito importante, muito revelador e principalmente fala daquilo que é a missão da igreja, a obra do Senhor. Vamos
para mais de 100 anos de Pentecostes no Brasil. Vamos para mais de 2000 anos em que foi instalada sobre a face da terra a dispensação da graça, cujo Cristo na cruz entregou-se por todos nós e ali inaugurou a era da salvação. E ao longo desses anos, a igreja foi passando por vários processos, foi passando por várias modificações. Entra geração e sai geração, períodos e mais períodos ao longo desses 100 anos vão modificando a mente da igreja, vão modificando a visão da igreja, vão modificando a interpretação da igreja acerca da obra de Deus. Em outros momentos que eu estive aqui, eu estive como profeta e evangelista, mas esta noite eu quero ser pastor. Nesta noite tem uma palavra de cunho pastoral ao seu coração. E ao longo desse tempo, a igreja foi sofrendo muitas influências. Muitas das coisas que acontecem no seio da igreja é devido às influências de culturas, de ideologias, de interpretações. Quando você vai ler o livro de Atos, você vai ler as cartas de Paulo, o grande defensor da fé. Paulo combateu veementemente, muitas vezes, as heresias que procuravam graçar a igreja de Cristo. O bom leitor da Bíblia sabe disso. Você vai encontrar nas páginas do Novo Testamento, nos escritos paulinos, você vai encontrar as heresias como os gnósticos, os helênicos, heresias estas que tinham por objetivo deturpar o Evangelho, distorcer a mensagem da cruz, criar uma nova igreja, criar uma nova ideologia. E Paulo, durante todo o tempo que esteve, ele mesmo disse, nesta vida, nesta carne, neste tempo, ele lutou veementemente para que a igreja do Senhor não tivesse nenhum combate que pudesse lhe ser fatal. Alguns momentos você encontra a formação das igrejas no primeiro século por um triz para deixar de existir. Quando você encontra o apelo do próprio Cristo à igreja de Éfeso, o Senhor lhe elogia as suas obras, elogia a sua firmeza, mas o Senhor lhe dá um alerta, porque deixastes o vosso primeiro amor. Já desde aquela época, aleluia, o Senhor aplaude as nossas obras, o Senhor se alegra com o nosso avanço, se alegra com o nosso dinamismo, se alegra. A ideia de Deus sempre foi esta. Deus é o idealizador das dinâmicas. Se você for observar a formação das igrejas ao longo do tempo, você vai ver Deus dando ideias, Deus dando projetos. Eu me lembro de quando o templo estava para se formar, quando o templo estava sendo construído, e o povo trazia, como ora foi lido aqui, o povo trazia suas contribuições, as suas ofertas eram em peso de prata, em peso de ouro, em peso de cobre, mas também traziam tecidos, traziam madeiras, traziam pedras, enfim,
tudo isso para montar a estrutura, mas de repente houve uma necessidade de construir alguma coisa com aqueles tecidos. Ninguém na época detinha a arte de trabalhar com tecido. A Bíblia diz que Deus vem com o seu Espírito e chama a Bezalel e a Oliabe, dois irmãos, e lhes dá a inteligência, aleluia, total, lhe dá o dinamismo total, abre suas faculdades mentais, traz ao seu coração e à sua mente a capacidade de criar, e eles, a partir daquele momento, eles passam a desenvolver peças de tecido e a ensinar a trabalhar. Da onde vinha isso se eles não eram homens preparados para trabalhar com isso? Vinha do próprio Deus. Ei, levante as suas mãos aos céus e glorifique, porque aquilo que não existe, Deus traz à existência. Pastor Aparecido, eu não sei, aleluia, o que é que esta igreja precisa para dar o próximo passo, mas uma coisa eu sei: o Deus que nós servimos, Ele é inteligente o suficiente. Ele criou a inteligência para dar a qualquer um dos senhores o projeto necessário para isso acontecer. Aleluia, aleluia. O Deus que nós servimos, Ele levanta do monturo e põe o povo assentado entre os príncipes. O Senhor tira um macumbeiro de um centro de macumba e o coloca sobre o altar para pregar, e ainda lhe capacita como profeta. O Senhor tira o bêbado de um botequim, tira um camarada drogado, viciado, e o faz ser um missionário. O levanta como profeta, o levanta como missionário, o levanta como evangelista. O Senhor levanta uma pessoa, uma mulher, uma moça, não importa a situação que está, no mais profundo do catolicismo, e o Senhor lhe abre o seu entendimento e a faz ganhadora de almas. Tudo isso Deus faz, mas isso faz parte da dinâmica da obra, da capacitação que vem do Espírito Santo à nossa vida. São as ferramentas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é um Deus que nos dá ferramentas. Oh, aleluia. Há uma presença tão poderosa de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Que coisa boa é a presença do Senhor nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo já fazia parte de uma nova geração. Antes da vinda de Paulo, Pedro, Tiago, João e os discípulos que viram o Senhor em carne e osso faziam parte da primeira geração. Tiveram a oportunidade. Eu queria estar lá quando Jesus chamou de 2 em 2. Chamou um, por favor, pastor Aparecido, pastor, levante-se, por favor, com muito respeito. E o Senhor chamava-os de 2 em 2, isso, e dizia: vocês vão pelos becos, pelos valados, vocês falem do meu amor, curem os enfermos e expulsem os demônios. Vão, não levem 2 túnicas, não levem 2 sandálias, não levem nada. Obrigado, meus queridos. Se não vos receberem lá, vocês não tragam nem a poeira nos vossas sandálias. Deixa tudo lá, mas vão, de 2 em 2, e foi somando um total de 70. Aleluia. Esta foi uma das gerações. Esta foi, ou melhor, foi a primeira geração, e eles tinham uma tarefa. A Bíblia diz que chega então um período de uma segunda geração. Oh glória! Estas gerações, uma das coisas que mais me chama a atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aleluia, esta noite, aleluia. 2 gerações congregam juntas, 2 gerações estão juntas, 2 gerações sentam uma ao lado da outra, aleluia. Mas o detalhe é o seguinte: uma geração está terminando a sua tarefa e a outra geração está para iniciar a sua tarefa. Quem está entendendo isso? Oh, glória ao nome de Jesus. Olhe aí para quem está ao seu lado e diga: ei,
Você sabe que você é uma geração, você pode estar encerrando a sua carreira e eu posso estar começando a minha carreira. Agora, uma das coisas mais interessantes é que neste tempo, quem está encerrando a sua carreira está dizendo para Deus: Senhor, eu gostaria de ter um tempo a mais, eu gostaria de voltar uns anos a mais, porque eu aprendi, Senhor, mas a minha idade eu aprendi muito tarde, e a minha idade, Senhor, já não me dá mais condições, a minha força já não me dá condições. Aí a geração que está para entrar, já não tem mais este princípio, já não tem mais esta visão, porque não sabe muito bem o seu contexto, não sabe muito bem o que está acontecendo com a sua vida, não sabe lidar com sentimentos, não sabe lidar com a aleluia, com a visão do reino. Tem muitas coisas, irmão. As duas gerações, uma que está encerrando e a outra que está terminando, são totalmente diferentes umas das outras. As experiências com Deus da primeira geração foram umas, a experiência com Deus da segunda geração é outra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam isso. O maior desafio não foi Pedro, nem Paulo e nem Tiago que enfrentaram. Quando eu estou falando destes homens, eu estou falando de homens que deram um norte para a obra atravessar os séculos. Ouçam bem, nós podemos criar todo tipo de dinâmica possível, mas a verdade é que a igreja, ela é um norte para esta terra. Aleluia, oh, glória a Deus. Eu chego a arrepiar o meu corpo pela presença do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito vai falar ao seu coração. Nós não temos que atrair o mundo com as nossas dinâmicas, nós não podemos colocar as nossas ideias à frente da obra. Não é a nossa visão que vale, a nossa visão, a nossa dinâmica, aleluia, no mundo espiritual não tem valor nenhum. Satanás não respeita a assinatura de ninguém, o nosso adversário não respeita o projeto que ninguém criou, ele só respeita o que está dentro de você, ele só respeita o que está dentro de você. Você sabe o que está dentro de você, aleluia. O que está dentro de você esteve dentro da primeira geração, esteve dentro da segunda geração, esteve dentro da terceira geração e estará dentro de todas as gerações até o dia que o Senhor fechar o céu. Aleluias! Levante as mãos para o céu para adorar o nome do Cordeiro. Aleluia! A Bíblia diz que Paulo tipificou isto que estou lhes falando de uma forma muito clara. Quando Paulo termina esta carta, Paulo termina no capítulo 4, não precisa abrir. No capítulo 4, o versículo 6 e 7 em diante, ele termina dizendo: eu estou sendo oferecido como libação, e eu estou cônscio da minha realidade. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Aleluia. Paulo traduzindo para mim e para você no nosso português, Paulo está dizendo: eu cumpri o meu tempo, eu cumpri o meu tempo, o que eu tinha que fazer, eu fiz, as palavras proféticas que eu tinha que entregar, eu entreguei, as pregações que eu precisava fazer, eu fiz, o que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, eu fiz, e eu acabei a minha carreira. Daqui para frente, só o céu me aguarda. E ele chama seu filho e diz: procura vir comigo. Chama Timóteo, o seu filho mais enigmático, o seu discípulo mais enigmático, o discípulo mais difícil de lidar da geração paulina foi Timóteo. Na geração paulina teve Silas, na geração paulina teve Barnabé, na geração paulina teve muitos, mas o mais difícil de lidar foi Timóteo. Timóteo, pastor Aparecido, fazia parte de uma geração. Esta era a geração que o Senhor iria contar para o futuro da obra.
Por que era tão difícil? A Bíblia diz que Timóteo vinha de uma família onde sua mãe e sua avó vinham do judaísmo. Seu pai era grego, não crente, não pertencia a nenhuma religião. Timóteo era cria de uma casa desajustada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Timóteo vinha de uma casa desequilibrada. Timóteo vinha de uma casa onde a figura paterna era encontrada na mãe e na avó. Timóteo tinha um pai, a Bíblia não menciona seu nome. A Bíblia tinha a mãe e a avó. A Bíblia menciona o nome. Timóteo vinha de uma casa, pastor, completamente desequilibrada e desajustada, onde valores, onde princípios, onde uma direção não estava na mão do pai. O pai, segundo a cultura, servia a vários deuses, mesmo sem ter nenhum tipo de entendimento do que estava fazendo, porque todo mundo seguia um Deus na Grécia. Em segundo lugar, tinha um vício da bebida, e bêbado não tinha controle. A sociedade grega era uma sociedade voltada ao prazer da carne. A sociedade grega era voltada para as coisas da vida humana, os prazeres da vida humana. A força da sociedade grega era alimentar a sua carne, alimentar o seu desejo. Por isso que levantou-se uma heresia com esta mentalidade: quanto mais eu sacrificar esta carne, mais eu estarei agradando a Deus. Por isso que eles se davam ao sexo ilícito, por isso que se davam aos vícios. Foi uma das sociedades mais depravadas que houve. Paulo, quando escreve algumas cartas, escreve para derrubar esta mentalidade. Aleluia. Ou seja, o meu corpo nada tem a ver com a minha salvação. O que eu fizer com o meu corpo não vai interferir em nada na minha salvação. Continue bebendo para você ver onde você vai parar quando o Senhor fizer chamada. Continue usando drogas, continue pecando, continue alimentando a sua carne para você ver aonde vai parar a sua alma no dia em que o Senhor fizer chamada. Você pode glorificar ao Senhor. Timóteo vinha desta mentalidade. Já sua mãe vinha de uma formação judaica, onde a Torá era a sua base de fé, onde a sua mãe, a sua avó tinham princípios da lei mosaica acerca da família: não matarás, não roubarás, não adulterarás, e assim por diante. Timóteo, eu paro para pensar e analisar, senhores. Timóteo, em um dia de domingo, assentado à mesa com sua família, o pai embriagando-se, dizendo para Timóteo e os seus irmãos, e quem sabe irmãs, não sabemos, a Bíblia não menciona: vocês precisam aproveitar a vida, vocês têm 15, 16, 17 anos, o que vocês querem seguindo a lei de Moisés? Moisés já morreu, é bem capaz, isso aí já mudou, isso era para o tempo dos seus avós, isso era para o tempo da sua bisavó. O que é que vocês querem seguindo a cabeça da sua mãe, a cabeça do seu pai, da sua avó? Ei, abandone isso, Timóteo, pare com isso. E a mãe de Timóteo calada, a avó calada em silêncio, porque a lei de Moisés ensinava que a mulher deveria ser submissa ao seu marido. E quando passava o momento da comunhão, a avó e a mãe abraçavam Timóteo e diziam: meu filho, olhe bem para o seu pai carece da graça de Deus, carece da misericórdia, ele é seu pai, mas entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Cristo, entrega a sua vida, porque Deus tem um plano com você. Levante a mão para o céu para adorar. Agora eu paro para olhar uma criança que cresce cheia de complexos, não conseguia abraçar seu pai, porque o seu pai vivia bêbado. Meu pai partiu ainda com efeito do álcool no sangue.
Uma pessoa que está há muitos anos envolvida com álcool, ou envolvida com cigarro, com a nicotina, ou com drogas, precisa de um longo tempo para se desintoxicar. E eu me lembro que meu pai, ao mínimo 2 dedinhos de pinga, já estava bêbado. O pai de Timóteo era um camarada que, segundo a cultura, vivia embriagado 24 horas por dia. Aproveitava a sua vida nos deleites da carne. Mas de repente, houve um culto. Neste culto, Paulo entra na sinagoga na cidade de Derbe, cidade de Timóteo. De repente, quando toma a tribuna, assume a tribuna para ministrar, olha para o meio da multidão e um rosto lhe chama a atenção. Oh, glória a Deus! Um rosto lhe chama a atenção. Quando esse rosto lhe chama a atenção, ele olha para um dos presbíteros que estavam atrás dele e pergunta assim: quem é este moço? Alguém lhe responde: ele. Toda a região dá testemunho da vida dele. O pai grego, a mãe e a avó são judia. Naquele dia, diz a Bíblia, que Paulo chama Timóteo, ora por ele, ele é batizado com o Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Ele é batizado, impactado, tem a primeira experiência com Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Mas ouçam bem, Timóteo não sabia, e nem Paulo, que aquele menino representaria uma geração. Que aquele menino representaria no futuro uma geração. Quando Paulo chama, quando ele, impactado por aquela experiência do batismo com o Espírito Santo e dos dons, Paulo empreende mais uma das suas jornadas missionárias. Nesta jornada ele leva com ele a Timóteo. E quando Timóteo precisa representar Paulo em Corinto, sua primeira tarefa como missionário, e Timóteo precisa encarar a realidade da vida, e Timóteo precisa olhar o mundo de frente, encarar o mundo de frente, encarar os seus desafios. Quando ele se depara, diz a Bíblia, que ele retorna de Corinto sentindo-se um derrotado, sentindo-se complexado, sua estima baixa ou baixíssima. E diz a Bíblia que Paulo não podia deixar Corinto sem enviar alguém para enviar o seu escrito. Chama Tito, totalmente diferente de Timóteo, e manda Tito lá. Tito retorna. Quando ele retorna, ele traz notícias alvissareiras para Paulo. Timóteo, ao observar o diagnóstico de Tito, entendo eu, que Timóteo ficou pensando: mas eu não tenho condições. Por que que eu fui fazer a mesma coisa que Tito? Tito não é nem profeta. Não há na biografia de Tito uma menção dele ter profetizado, mas de Timóteo há. Não há na biografia de Tito que Tito tenha sido batizado com o Espírito Santo, não há. Mas você olha a biografia de Timóteo, você encontra Timóteo tendo uma experiência com a efusão do Espírito, você encontra Timóteo muito próximo de Paulo, você encontra Timóteo munido das ferramentas. Quando ele entrega a vida para Cristo e o Espírito de Deus passa a habitar nele, ele está capacitado com as ferramentas estão lá dentro. Oh glória, levante a mão ao céu, aleluias, as ferramentas estão lá dentro. Quando eu paro para olhar isto, eu olho para a sua vida e eu entendo pela Bíblia, você quando entregou a vida para Cristo e o Espírito passou a habitar em você, ferramentas de Deus estão dentro de você, ferramentas de Deus estão dentro desses jovens e adolescentes, ferramentas de Deus estão dentro de você. Quer ver uma coisa? Você começa a se despertar, começa a buscar a Deus, e as ferramentas começam a aparecer, e de repente alguém começa a notar você, começa a aparecer, o pastor fica de olho em você, seu glória é diferente, sua oração é diferente, sua
sua frequência é diferente, sua vida com Deus é diferente, porque quando você descobre que dentro de você há conteúdo da parte de Deus, você começa a botar isto para fora, você passa a botar em funcionamento. Mas Timóteo, quando ele se depara com o primeiro desafio, a primeira coisa que veio na mente dele foi que ele não tinha condições, que ele não era capacitado. E aí eu volto à sua casa. Quem viveu a experiência de um lar dividido, onde as figuras paterna e materna não tinham o pleno efeito. O produto disso é a timidez, o acanhamento. Quem viveu num lar onde o não e o sim tinham dois pesos desequilibrados, quem viveu num lar onde você não foi ensinado, não foi orientado, onde você foi censurado uma vida inteira, não foi ensinado a conquistas, foi ensinado a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ouçam bem, eu estou aqui esta noite, diante desta igreja, muito bem ensinada pelo mestre pastor Aparecido, e ele sabe disso, eu não uso de lisonja. O que é real é real. Ao lado desta plateia de obreiros muito bem formados, agora ouçam bem, eu tenho uma palavra do coração de Deus. Há uma nova fase para esta casa. Há uma nova fase para esta casa. Oh, aleluia. Há uma nova fase. Quando eu entrei aqui, dobrei os meus joelhos, eu senti isso dentro do meu coração, dentro do meu espírito. Esta estrutura que existe aqui, Urabacalabassubriandarai, já chegou no seu limite. Já chegou no limite. Esta estrutura que existe, quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando de 4 paredes, eu estou falando de visão, eu estou falando de discernimento, eu estou falando de tudo aquilo que faz a máquina andar. Oh, glória ao nome de Jesus, oh, glória ao nome de Jesus. Ela chegou no limite, ela já chegou no limite, ela precisa avançar, ela precisa avançar, ela precisa avançar. Oh, glória, ela precisa avançar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando eu estou falando que a estrutura vigente já perdeu a validade, significa que Deus quer dar uma nova visão, Deus quer levá-los a uma outra dimensão, a um outro patamar. Você levante a mão ao céu e dê um glória. Pastor, vamos mudar tudo? Não, entenda isto. O Espírito de Deus, pastor Aparecido, está dizendo: o que foi feito até agora já foi feito, precisa uma nova fase. Dê um abraço em quem está ao seu lado e diga: você está preparado para esta nova fase? Você está preparado nesta nova fase? Você está preparado para esta nova fase? Oh, glória a Deus. Você está preparado para esta nova fase? Ouça bem o que eu vou lhes falar. Eu sou, aleluia, aleluia. Eu não sei se você sente, mas eu sinto. A minha vontade é de voar aqui, porque eu estou me contendo de tanta graça, de tanta coisa boa que eu vejo da parte do Espírito de Deus. Aleluias. Ouçam bem. É mais fácil mudar as nossas vestes. É mais fácil mudar o nosso visual. É mais fácil mudar o carro, mudar a casa, mudar o bairro. Oh, glória. Mas a mente, o coração, as reações e a emoção é que é o problema. Deus não age pela aparência. Uma aparência não fecha ou abre. Diante de Deus, não. Diante de Deus, uma aparência não abre e nem fecha. Mas na sociedade em que vivemos, a aparência fecha e a aparência abre. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Eu tenho produtos na minha despensa de ponta. Eu tenho produtos na minha despensa importados. Eu tenho produtos na minha despensa da melhor qualidade. Aleluia. No meu pé é o que tem de maior qualidade. A minha roupa é o que é de melhor qualidade. A matéria-prima da minha casa é de melhor qualidade. Tudo na minha vida, para mim, é da melhor qualidade. Mas o detalhe é o seguinte: dentro de mim não é o da melhor qualidade. Quem está entendendo isto? E o Espírito de Deus está dizendo: esta etapa já venceu. Esta etapa da aparência já venceu. Agora precisa começar uma nova etapa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta etapa da aparência já passou. Irmão, quando eu vivo de aparência, eu vivo bobo. Quando eu vivo de aparência, eu vivo me sobressaindo, me jactanciando. Quando eu vivo de aparência, eu vivo dizendo: eu tenho, eu sou, Deus me deu. Ei, Deus não está preocupado com o que lhe dá. Deus está preocupado com o que pode fazer através daquilo que lhe deu. Esta é a preocupação do coração de Deus esta noite. Urabacantalácia. Estas pessoas que aqui deram a chave para o carro, para a oração, se Deus te pedir, vai na favela, você vai? Se Deus te pedir, no aumento que você recebeu de salário conquistado na campanha de oração, e Deus disser: eu quero a diferença desse aumento para a missão, você tem coragem para dar? Obreiro que ora e pede: Deus, eu quero que o Senhor me use na cura, no milagre, na profecia, e tem em cima deste altar. Tem nesta igreja. Mas você está esquecendo de um pequeno detalhe. Tem um que vai na divisão da alma e do espírito seu, que o pastor não vai, eu não vou. Sabe por que Deus te deu o dom? Sabe por que Deus não está te usando? Porque o seu foco é o altar. O seu foco é o altar. O seu foco é que apareça o que você tem. Mas esta noite o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Se eu precisar usar você em profecia no leito de enfermidade, você vai? Feche os seus olhos. Se eu precisar usar você, se eu precisar usar você dentro de um ônibus, você vai fazer? Aleluia. Mas nós pedimos dons para Deus. E o dom vem pelo canal do avivamento. O dom vem pelo canal do fervor. Mas dentro do ônibus você não pode pular num pé só, senão você pode escandalizar. O Espírito de Deus está falando de uma outra geração. O Espírito de Deus está falando da implantação de uma geração, aleluia, que tem equilíbrio. Uma geração que entende a voz de Deus, que compreende o que Deus quer e sabe se colocar na posição certa para Deus usar. Levante a mão para o céu e glorifique. Paulo diz: eu acabei a carreira, guardei a fé. Vem, Timóteo, vem comigo depressa. A expressão que Paulo usa é depressa. Depressa fala de velocidade. Eita! Depressa fala de velocidade. E como você vai correr se você não tem combustível? Como que você vai correr se os pneus estão careca? Como que você vai correr se você não tem freio? Como que você vai correr se você não sabe o caminho por onde está trilhando? Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho, pelo amor de Deus, corra, corra. Sabe, pastor, quando nós chamamos o Pedrinho, se tem algum Pedrinho, por favor, não me entenda mal, é apenas uma... Vou falar o B. Quando nós chamamos o bebê, vem para assumir tal coisa. Tá bom, pastor, tá bom, eu vou. Passa uma semana, passa duas, passa três, passa 4 meses, 5 meses e o Pedrinho, ou melhor, o B não vem. Sabe por que o B não vem? Porque ele está carregado de peso. Tem pesos na sua vida. Oh, glória, fecha os seus olhos. Oh, aleluia, mas uma nova fase está chegando, compreenda isto. Eu vim de Santa Catarina para dizer uma coisa, aleluia, a mentalidade atual já teve a sua validade, já passou. O Espírito Santo precisa de uma nova mentalidade. O Espírito Santo precisa levantar uma nova geração. Ela não virá de fora, não. Sabe por que ela não virá de fora? Não há mais tempo para perder, para ficar ensinando. Está na hora de botar em prática o que se aprende. Está na hora de botar em prática o que se aprende. Você pode estar... Eita, aleluia. Aleluias, oh glórias.
Oh, aleluia. Paulo então escreve uma carta para esse camarada aqui. Na carta, Paulo disse assim: por favor, desperta o dom que há em ti, filho. A expressão grega para despertar, ou melhor, ele escreve duas cartas. Na primeira ele diz, desperta. A expressão grega para despertar significa provocar, atiçar, colocar lenha na fogueira. Paulo está vivendo um tempo, ouçam bem, essas expressões que Paulo escreve, quando ele escreve dizendo para o seu filho: filho, por favor, desperta. E ele escreve abaixo dizendo: Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de timidez, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Quando Paulo está dizendo isso, desperta, Paulo está dizendo: meu filho Timóteo, você precisa entender que Jesus entrou na sua vida, tirou você da ignorância, mas a partir, e quando tirou você da ignorância, tirou dentro de você um espírito de covardia, de timidez, de acanhamento, aleluia, e colocou um novo espírito dentro de você, Timóteo. Ah, pastor, não, entenda, deixa eu trocar em miúdos para você, todos os complexos desse moço, tudo aquilo que a sua má formação, ouça bem, tudo aquilo que a sua má formação, por causa dele não ter a figura paterna como sendo pai, mas simplesmente como um homem que estava dentro de casa, ele não conseguia mais acreditar em autoridades, aleluia, como ele tinha a figura materna, ele não, você está entendendo? Muitas vezes nós viemos de um lar, a maioria de nós vem de um lar completamente desacreditado, completamente quebrado, completamente dilacerado. Quando entregamos a vida para Cristo, Cristo arranca a idolatria de dentro de nós, arranca o vício, irmão. Boa parte dos jovens que vão para a droga é porque nunca receberam um abraço de pai, um abraço de mãe. Os pais não tinham tempo para ele. Ouça bem, Timóteo nutria uma série de complexos que eu e você passamos a vida toda com ele. Não dá, não posso, desacreditado. Mas Paulo faz lembrança a ele: meu filho, eu não pude te usar, e até aqui eu não consigo te usar, porque tu não te posiciona, tu não chama o compromisso para cima de você, você não encara de frente. Timóteo chega para ele e diz assim: mas que jeito, eu não consigo acreditar em mim. Não consigo acreditar em mim. Não consigo acreditar que eu tenho condições. Não consigo acreditar porque meu pai nunca disse que eu prestava. Meu pai dizia que eu era uma praga. Meu pai dizia que eu não prestava, que eu não ia servir para nada. Eu nunca poderia, pela lógica, estar aqui, irmão Ezequiel e pastor querido, porque eu fui criado ouvindo meu pai dizer: se você não fizer um curso de mecânica, você vai morrer de fome e você nunca vai sustentar ninguém. Se você não fizer isso, você nunca vai conseguir ser alguém na vida. Você nunca vai ter uma filha, você nunca vai casar, você está condenado a viver a vida como um andarilho. Eu ouvi isso, eu me criei até os meus 19 anos com isso na mente. Natan, quando eu parava para olhar a realidade, quando eu fui para o quartel, quando eu fui para a aeronáutica na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, que eu me deparei com a fila do alistamento, eu ficava apavorado, porque quando o meu pai, escute bem, irmão, eu não estou lançando palavras qualquer ao vento, não. O Espírito Santo está preparando uma nova geração aqui dentro esta noite. O Espírito Santo, se você, seu crítico, não compreender que o Espírito Santo está trabalhando esta noite, você vai perder e não vai fazer parte da nova geração que vai se levantar. Você pode levantar sua mão ao céu e adorar o Senhor esta noite. Agora ouça bem, quando eu chego na fila do alistamento, que eu vejo os soldados e os cabos olhando com um olhar de desdém para mim, eu comecei a tremer e a bater o joelho, uma perna na outra, e dizendo: meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Comecei a suar frio, a pressão caiu, e eu dizia: Jesus, o que é isto? E eu não conhecia Jesus e nem conhecia Deus. Naquele tempo eu não conhecia, e eu começo a entender Timóteo cheio de complexos, porque você é ensinado a guerrear dentro da sua casa, você é ensinado a batalhar dentro da sua casa, os valores são incutidos na sua mente e na sua consciência até os seus 7 aos 10 anos. A partir dali você precisa desenvolver, e
quando o Espírito de Deus entra dentro de você, Ele turbina você de valores que você recebe pelo ensinamento do Pai. Sabe por que a sua casa é bem organizada? Sabe por que a sua casa é bem organizada, bem limpa, bem asseada? Não é porque você é descendente de europeu, não. Você vem de um lar que a sua mãe era caprichosa. Sabe por que, varão, sua esposa cozinha bem? Porque a mãe dela ensinou ela a cozinhar bem. Mas se você não foi crente, como tua mãe vai te ensinar? Como você vai ter uma esposa de oração, se na casa não tinha crente? Quem está compreendendo esse negócio? Então quer dizer que a transformação vem de casa? Não. A matéria-prima vem de dentro do lar. O oleiro, depois que você entrega a vida para Jesus, ele vai amassar o barro, vai fazer, vai modelar. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Você é uma matéria-prima nas mãos de Deus. Você é uma matéria-prima nas mãos de Deus. Agora o detalhe é o seguinte: você já cozinhou torto? Se você cozinhou torto, o que significa cozinhar torto, pastor? Significa que se você veio de um lar completamente desacreditado, onde fluía mentira, fluía o engano, fluía 7-1, fluía tudo, bebida, cachaça, vício, e você entregou a vida para Cristo, e Cristo não conseguiu entrar nesta área para mudar, porque eu preciso dar lugar para Ele entrar. Ele é sensível, Ele bate na porta e diz: eu posso entrar, posso entrar. Se abre a porta para entrar, Ele entra, faz morada e faz mudança. Aleluia. Mas agora tem pessoas, irmão, que vem criado de um lar, vem dentro do DNA está a mentira, a fofoca, a murmuração, a queixa. Fecha os olhos. Você acha que quando começar a estar junto a um grupo, pertencer a um grupo, vai conseguir agir diferente daquilo que foi ensinado? Vai conseguir agir de uma forma diferente? Queridos, o próprio Cristo disse: o Senhor não habita no meio de um corpo dividido. O Senhor não habita no meio de uma cabeça dividida. O Espírito de Deus não habita, não consegue, ele tenta. Passamos tempo e mais tempo batendo e debatendo quanto o ar, mas o Senhor disse: esta noite eu vou quebrar o jugo, esta noite eu vou quebrar as amarras, esta noite eu vou quebrar, eu vou cortar. Quem está entendendo isso? Aleluia, aleluia. Eu vou cortar isso, eu vou quebrar isso. Paulo chega ao final e diz: ei, eu já estou sendo oferecido, acabou o meu tempo. Timóteo, por favor, você tem que assumir o meu lugar, você precisa assumir o meu lugar. E como você vai assumir o meu lugar desse jeito? Você não está botando lenha na fogueira, você não está buscando, você não está. Paulo escreve uma segunda carta para ele dizendo assim: filho, por favor, não despreza. Desprezar significa não dar a atenção necessária. Timóteo era batizado com o Espírito Santo, tinha o Espírito de Deus, tinha dons, mas essas coisas ficavam em segundo lugar. Sabe por que ficavam em segundo lugar? Eram divididos com o quê? Com a fraqueza dele. Ele pensava com ele e dizia: como eu vou falar em mistérios se eu sou tão fraco de caráter assim? Como que eu vou dar lugar para Deus se eu não sou igual a fulano, beltrano e ciclano? Como? Fecha os seus olhos. Aleluia. E com isso Timóteo vai emborcando o seu vaso. Com isso Timóteo vai emborcando o seu vaso. Com isso Timóteo vai murchando. É como uma flor que um dia esteve desabrochada e agora murchou, voltou a ser um botão de novo. Mas esta noite, oh glória a Deus, o jardineiro está aqui e vai fazer esta flor, aleluia, desabrochar de novo. Você pode erguer as mãos aos céus para adorar o Senhor esta noite. Deixa eu perguntar para você, você que está sentado nesses bancos aqui sobre o altar, será que esta noite a palavra não está falando ao seu coração? Você sabe que você é um vaso, você sabe que você é um instrumento, você sabe que Deus te escolheu, mas você não consegue, porque entre a unção, a graça, a ousadia, a autoridade está a timidez, está o medo, está o acanhamento, está a dúvida, está a insegurança. Mas ei, Paulo disse: Deus não nos deu esse espírito já saiu de dentro de nós. Deus nos deu um espírito de coragem, de vanguarda, aleluia, de vanguarda. Paulo termina a sua carta escrevendo esse texto. Paulo não tinha mais tempo, irmãos, de ensinar.
O tempo de Paulo era bitolado, pastor Aparecido. E Paulo então pinta o que iria acontecer no futuro. E ele diz: os últimos dias serão difíceis, mas tu, meu filho, eu tentei te consertar, tentei te acertar, escrevi 2 cartas para ti, te dei todas as instruções. Agora, filho, tu vai ter que encarar assim mesmo. E vou te dizer mais: você está assumindo, você está entrando numa batalha, onde os dias, onde esta batalha já tem uma característica pessoal. E ele disse: os dias serão difíceis. Diga para quem está ao seu lado: se até hoje, diga para ele: se até hoje, olhe bem para ele, aperte a mão dele, diga para ele, como eu vou dizer ao pastor: se até hoje o Senhor não se despertou, a partir de hoje o Senhor vai se despertar, mas o Senhor entrará num pior tempo, porque o melhor tempo já passou. O melhor tempo já passou. Oh glória! O melhor tempo já passou. Você está entendendo? O tempo da eita glória, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você esta noite. Aleluia. Se até o dia de hoje você cochilou na cadeira, você dormiu no ponto, mas esta noite Deus está dizendo: ei, você já está dentro, não tem como sair, porque para o arraial que você for, os tempos serão difíceis. Por onde você passar, você pode se desligar daqui e ir para Santa Catarina. Não é a mudança de estado, de planeta, de Marte para a Lua, não. É o tempo que está na Bíblia. O tempo final será difícil. Nós teremos que desenvolver o nosso ministério, a nossa chamada, em um tempo de dificuldades. Quando eu estou falando isto, eu não estou falando que vai faltar comida na sua mesa. Não estou falando que vai faltar combustível no seu carro. Não estou falando que você vai ter que viver as experiências que os mais idôneos e experientes tiveram que andar aqui a bicicleta, a cavalo, para pregar o Evangelho. Não. Eu estou falando de um tempo. Precisamos entender a palavra tempo no grego. A expressão tempo no grego significa chápelos. E esta expressão tem 4 significados: difícil, árduo, tenso e trabalhoso. Paulo, quando estava escrevendo este texto para Timóteo, ele estava dizendo: meu filho, aleluia, tu precisa assumir a minha posição, mas tu vais assumir a minha posição num tempo difícil, árduo, tenso e trabalhoso. Aleluia. Queria eu quantas vezes escrevi para você, quantas vezes procurei chamar você para o meu lado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito fala ao seu coração. Quantas vezes eu usei profetas para falar, quantas vezes eu usei o pastor para falar, quantas vezes eu usei a letra do hino para falar, quantas vezes eu usei a crise para falar, quantas vezes eu usei linguagens simbólicas para falar com você, para dizer para você: desperta, 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 acorda, participa. Mas tu não decidistes dormir no ponto, decidiste ficar como está, decidiste dizer: não é a minha hora, não é chegado o meu tempo, eu vou financiar para outros fazer. Mas o Espírito de Deus está dizendo: não importa, você que tem filho desviado, se prepare, seu filho vai voltar. Aleluias! Você que diz assim: pastor, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei tocar, não sei fazer nada, se prepare. Isto é mentira. Porque dentro de você está tudo o que Deus precisa para usar você no seu tempo. Nós somos experientes em desculpa. Nós somos experientes em dar desculpas. Escute bem, quem sabe pregar por experiência própria. Eu era pregador itinerante, eu não era pastor. Depois que eu fui assumir o pastorado, cuidar de igreja, que eu fui descobrir que eu tinha aptidão para o ensinamento bíblico e sistemático. Mas eu dizia para minha esposa: eu não sei ensinar, eu só sei pregar. Não, mentira, eu sabia gritar, eu não sabia era pregar. Você está entendendo? Ouça bem isto aqui, aleluia. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus vai pegar você, o anzol de Jeová já catou suas narinas, já trouxe você já está preso, e não tem como fugir, não tem como fugir.
E se fugir, vai doer. Se fugir, vai doer. Mas levante as mãos aos céus. Aleluias. O tempo é muito, não é que o tempo é curto, é que eu que sou enrolado para pregar. Agora a expressão difícil significa difícil, árduo, tenso e trabalhoso. Rápido. Difícil significa que exige um empenho excessivo para se conseguir realizar. Paulo está falando, filho, tu perdeu a oportunidade de fazer quando você não tinha necessidade de envolver tanto empenho. Quem está entendendo isso? Quem está compreendendo isso? Paulo disse, filho, teve um tempo que você podia ter feito sem tanto envolvimento, só que agora o tempo é difícil, você vai ter que se envolver mais. Diga para quem está ao seu lado, você vai ter que se envolver mais, você vai ter que buscar mais, você vai ter que estar mais presente, você vai ter que chorar mais, você vai ter que empregar uma força, aleluia, para fazer mais, porque a própria Bíblia diz que esse tempo exigiria isso, irmão, aleluia. Alguém já foi, nós já ouvimos, lembra, você vai lembrar, quantas vezes nós ouvimos falar, pastor de carteirinha, evangelista de carteirinha, presbítero de carteirinha, diácono de carteirinha, lembra dessa fase? Meu Deus, como bati em cima disso. Hoje, os diáconos, presbíteros e pastores de carteirinha estão sentados por aí, mas esta noite Deus está falando, ei, agora eu quero ver você honrar a carteirinha. Teve um tempo que você fez o curso, tem a carteirinha, o conteúdo está dentro de você, agora você vai ter que honrar, você vai ter que honrar, e vai ter que honrar num tempo onde estudaram mais que você, se prepararam mais que você, são mais espertos que você, são mais desenvolvidos que você, mas ei, a unção está dentro de você, a graça está dentro, a capacidade está dentro. 30 segundos para você buscar esta essência. 30 segundos. Mais ou menos assim Timóteo ficou, sem saber o que fazer, porque Timóteo não estava acostumado com a batalha espiritual. Timóteo não estava acostumado a orar em circunstâncias difíceis. Timóteo não estava acostumado a abrir o céu. Timóteo não estava acostumado, não estava, porque ele tinha Paulo. Ele andava na sombra, pastor, por favor. Timóteo andou na sombra de Paulo assim, quer ver? O senhor me dá licença? Caminhe, por favor, caminhe, dê um passo para frente. Timóteo andou assim, na sombra dele. Isto, caminhe, pastor. Enquanto Timóteo estava na sombra, tudo que ele tinha na vida dele não precisava aparecer, mas Timóteo partiu, Paulo partiu. Diga para quem está ao seu lado, ei, Paulo partiu, agora é comigo. Aleluia, agora é comigo. Agora é comigo e eu não tenho força. Eu não sei nem, ei, eu estou tão acostumado a ficar calado, quietinho no meu canto, que eu não sei abrir o céu. Esse negócio aí, quando nós entramos nesta área de ter que abrir o céu, é coisa do passado, não. Paulo disse, uma geração vai ter que entrar num tempo estreito. Ei, levante as duas mãos aos céus, você precisa abrir o céu. Escute isto. Escute isto. O Espírito Santo é sensível. Ouçam bem, o Espírito Santo é sensível. E ele precisa de um ambiente. Se ele não tiver um ambiente, os dons não são acionados. Me prove o contrário. Bote qualquer um a tocar, bote qualquer um a cantar, e bote qualquer um a pregar. Vê se o povo não dorme. Então Deus vem e visita no sono. Deus só visita você no sono, quando você está dormindo na sua casa. Na casa de Deus, quando você dorme, você entristece o coração do Espírito Santo. E você sabe que quando dormimos num culto, significa que não estamos nem aí para a presença dEle, nem acreditamos que Ele exista ainda, e nem acreditamos que Ele pode agir naquele culto. Jesus quer trabalhar esta noite. Assim era Timóteo. Timóteo não foi ensinado a guerra, Timóteo não foi ensinado a batalha. E Paulo disse, vai chegar uma hora que eu vou morrer, eu vou ser recolhido e vocês vão ter que assumir. Oh, glória a Deus. Erga as duas mãos aos céus esta noite. Será que você consegue abrir o céu nesta noite, nesta hora? Você consegue ter comunhão? Tem combustível de Deus na sua lamparina para acender esta...
Quando eu estou falando de acender, eu não estou falando de fazer aviãozinho e pular. Eu estou falando de um coração, de um homem de Deus, de uma moça de Deus, de um moço de Deus, que quando adora, que quando se liga no céu, a presença vem. E quando a presença vem, Deus toma o profeta. Quando a presença vem, Deus usa o que tem dom. Esses homens de Deus estão cheios de dons. As necessidades estão no meio do povo. Eles precisam ser usados. Eles precisam ser usados. Escute bem. Escute bem. Para um pastor, para um apóstolo, chamado como pastor Aparecido, a Bíblia diz que por meio dos apóstolos, muitos sinais eram realizados. Mas para estes sinais serem realizados, precisava ter um ambiente preparado, um ambiente de união, de partir de pão, de comunhão, de um só pensamento e um só coração. Pastor Aparecido, o que a Bíblia diz da nossa posição como pastores, é que nós precisamos operar sinais, prodígios e maravilhas. E para nós dois poder operar sinais, prodígios e maravilhas, nós precisamos dos que se assentam aqui e dos que se assentam lá. Quem está compreendendo isso? Paulo disse: chegará um tempo difícil, um empenho maior para o céu se abrir. A expressão árduo significa difícil acesso, empenho, busca incessante e um acesso difícil, obstruído. O céu, mundo espiritual está se fechando para esta geração, e ele precisa ser aberto. Paulo disse: o reino dos céus é tomado em meio aos esforços. Você pode adorar o Senhor esta noite. Oh, glória a Deus, eu sinto da parte de Deus, o Senhor quer fazer muitas coisas neste culto, mas eu e você precisamos nos entender que nós não estamos aqui para cumprir uma escala e uma agenda, nós estamos aqui para abrir o céu. É do céu que desce tudo, é do céu que vem tudo. Ele fala de tenso. Ele fala que esses dias seriam tensos. Tenso fala de nervoso, de inflexibilidade, de asperez, de rigidez. Aleluias. Paulo está falando: Timóteo, você vai operar no meu lugar, mas quando você entrar aqui, você pegar a capa, pegar os pergaminhos e assumir o meu lugar, você vai lidar com pessoas inflexíveis. Estas pessoas inflexíveis vão deixar você nervoso. E como você vai conseguir orar? Você vai ter que ter equilíbrio e vida com Deus. Como você vai desempenhar uma tarefa se a opinião das pessoas vai ser fechada, uma opinião já preparada? Você vai precisar ter muito da minha parte. Vai ter que ter muito da minha parte para trabalhar. É por isso que tem tanta gente que abandona as suas funções. É por isso que tem muito pastor que entrega os pontos, obreiros e profetas e pregadores e cantores e músicos que entregam os pontos, porque nós já vivemos nestes tempos difíceis. Já vivemos nesses tempos difíceis. Quando você abre o seu coração, faz, e não há uma reação, não há uma resposta. Então o que você faz? Qual é a tendência? Se fazer o melhor não deu certo, eu vou fazer de qualquer jeito. Não é assim, pastor? Se não der certo do jeito que eu estou tentando fazer com tanta dedicação, então eu vou soltar tudo. Então eu vou liberar. Essa é a mentalidade. Paulo estava pintando este tempo. Mas agora, para encerrar, aleluia, para encerrar, ele disse: filho, eu tenho um conselho para te dar. Para esses dias difíceis não lhe derrubar, para você continuar se empenhando, continuar suportando as inflexibilidades, você vai precisar permanecer. Repita comigo: permanência. Você lembra o que disse Jesus aos seus discípulos? As últimas frases aos seus discípulos, Jesus disse: vocês vão ter que perseverar até o fim. A palavra permanência e perseverança tem a mesma conotação. Ela significa insistência, rígido, firme. Aleluia. Pergunta para quem está ao seu lado: você é firme? Você é permanente? Ou você é flutuante? A unção na sua vida é permanente ou a unção na sua vida é flutuante? Você está segunda-feira bem com Deus
De manhã e à tarde deu um problema e você acabou sua graça. Aleluia. De manhã você é um excelente obreiro, mas à tarde você é um pé na paciência. Quem está entendendo isso? Paulo estava falando: filho, tu vais viver este tempo e tu vai ter que permanecer firme. Todo mundo ao teu redor vai pecar, todo mundo ao seu redor vai cair, mas você, se permanecer firme, não vai, e vai conseguir passar, e vai conseguir passar. Todo mundo lá na frente está fazendo isso porque está dando certo, mas se tu permanecer firme, eu mando o crescimento na hora certa, e esse crescimento vai permanecer. A expressão permanecer significa ficar, a expressão ficar significa continuar existindo. Fique de pé. Continuar existindo e persistindo. Aleluia. Enquanto a Grazi se prepara, eu quero convidar você esta noite, quero orar com você. Orar para que esta posição de permanência fique na sua vida, seja uma realidade, porque os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Se o pastor me permitir, eu gostaria de pedir aos obreiros estarem aqui à frente. Por favor, feche os seus olhos. Tinha um tempo da minha vida de ministério que nesta hora eu estava frustrado, porque ninguém pulou, ninguém gritou, ninguém saltou, mas eu não vim com este propósito. Eu vim dizer que uma geração nova vai surgir e está aqui dentro. Meus companheiros, com a permissão do pastor, dentro da vida de cada um dos senhores está o que tem de melhor da parte de Deus. O que tem dentro de cada um dos senhores não está na vida deles. A dimensão, a autoridade e a ousadia que está dentro de vocês não está na vida deles. Por que não está? Porque um dia vocês estiveram lá. Deus não chama ninguém para continuar sendo igual aos que estão sentados lá. O Senhor não chama ninguém para continuar sendo igual. E vocês e nós não somos iguais ao rebanho. O rebanho carece de olhar para nós e ver em nós uma diferença. Agora, quando você não consegue fechar os olhos em 1 minuto no culto para adorar, como você vai conseguir ser respeitado no mundo espiritual? Oh, aleluia. Pastor Aparecido, há vasos aqui no meio destes obreiros, há instrumentos de Deus, há homens que lutaram tanto para chegar no ministério, e agora que precisam desempenhá-los, que têm liberdade, estão acanhados, estão deixando as suas personalidades. Urabacalabassuri andarai. A igreja do Senhor fecha os seus olhos. Homens que deveriam estar brilhando, homens que deveriam estar em evidência, homens que deveriam estar mais longe do que estão, já deveriam estar mais espirituais, mais profundos, mais maduros. Lutaram tanto para chegar aonde chegaram, e o Espírito de Deus estão como Timóteo, mas esta noite eu estou lhes dizendo: voltem de novo, porque esta noite eu vou lhes usar, diz o Senhor, esta noite eu vou lhes usar, diz o Senhor. Aleluia, surabracalácia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá, mas eu entendo, senhores, eu entendo por que os senhores estão nesta batalha. Muitos dos senhores têm esposas que não lhes acompanham. Muitos dos senhores querem orar, buscar mais a Deus, mas as esposas não ajudam. E muitos dos senhores, e muitos dos senhores deveriam ser um exemplo para a esposa, mas não são um exemplo para a esposa. Mas esta noite Deus vai equilibrar tudo, porque do jeito que Ele vai tocar a sua vida, Ele vai tocar o coração endurecido da sua esposa. Não se preocupe, esposa, Deus vai tocar o coração do seu esposo.
Aleluia. Eu quero pedir aos obreiros, falem línguas estranhas agora. Falem mistérios, falem mistérios, falem mistérios. Vocês não podem orar por ninguém se vocês não serem renovados antes. A igreja estenda as mãos para cá e peça a Deus, renova eles. Como eles vão botar a mão na minha cabeça se não estiverem sentindo? Como eles vão orar e me abençoar se eles não estiverem sentindo? Irmão, eu não sou moleque, eu não sou garoto. Eu tenho quase 40 anos e mais de 23 anos de ministério. Eu sei o que Deus mandou lhes falar esta noite. Alá, suriabracandaraia. Eu vou pedir a um obreiro abraçar o outro obreiro. Eu vou pedir a um obreiro abraçar outro obreiro. Alá, bandarabieldarácia. Ore um com o outro, ore até renovarem, ore e fale mistérios, ore e busque a Deus, ore e busque a Deus. Mais um minuto, mais um minuto. Vocês precisam encandecer agora, vocês precisam encandecer agora, vocês precisam encandecer agora, vocês precisam queimar agora, vocês precisam ser chacoalhados. Tem obreiro que não fala em mistérios, não é renovado. Seja renovado agora, seja renovado agora. Entenda, do jeito que está, pastor, a carga vai ficar pesada nos seus ombros. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito de Deus. Por favor, obreiros, agora vire-se para a noiva. Espero que o seu rosto esteja lavado em lágrimas. Espero que o seu rosto esteja lavado em lágrimas. Eu quero pedir à igreja. Eu quero que vocês dêem um voto de confiança a este ministério. Sou profeta de Deus esta noite. Se prepare, quando estes homens botarem a mão na sua cabeça, se prepare. Meu Deus, há uma graça na frente deste altar. Há uma graça na frente deste altar. A graça não é do altar, emana da vida deles. A graça não está no altar, a graça emana da vida de quem sobe ao altar. Eu quero que você, que precisa ser renovado, saia do seu lugar agora. E esses homens vão orar por vocês. Vocês que precisam de cura, vocês que a vida de vocês, meu Deus, estão trancada. Sai do seu lugar e vem cá. Você que precisa de uma mudança, de uma transformação. Você que quer fazer parte desta nova geração, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, a Grazi canta. E vocês, obreiros, você precisa botar a mão na cabeça de todos que passarem aqui. Você precisa orar, mas orar mesmo, obreiro. Orar até ficar rouco. Orar até ficar rouco. Orar até as cordas vocais doerem. Orar e buscar a Deus. Canta, Grazi. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Ore, obreiro, ore, obreiro. E a tua visão. Ore, obreiro, ore, obreiro. Recebe a Cura, recebe a unção, recebe de som de Deus. ousadia, som de conquista, som de multiplicação. Recebe
ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentarem Meu Deus, matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Ore mais. Se Ore mais, ore lançaram mais, busque você mais, numa cova, busque mais. E ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova, Oh, Jesus. e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Tem mais vidas lá atrás. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Eu lhe dou um conselho, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Recebe a unção, unção de ousadia, Unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, é unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, alguém esta noite recebe a unção, gostaria de se entregar para Jesus? Sai do seu lugar e vem aqui na minha é frente. unção de ousadia, Por favor. é unção de Uma alma para conquista, Jesus, a igreja aplauda a unção de Cristo. multiplicação. Tem mais. Tem mais vida. Tem mais vidas. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Se reconciliando, se entregando para Cristo. Oh, glória, sai do seu lugar. Unção de conquista, unção de multiplicação. Sai do seu lugar. Recebe a cura. Tem mais? Aqui comigo. Recebe a unção. Aqui comigo, por favor. É unção de ousadia, unção de Vem, filho. conquista, Vem, filho. unção de multiplicação. Ele é poderoso para arrancar o vício dentro de você. A coisa ou isso. Ele é poderoso que você conhecendo da palavra. Você não é a primeira igreja que você entrou. Não é o primeiro café da palavra. Esta noite Deus vai ensinar você o que falta. O que falta. Ele vai voltar. Levanta a glória agora. Abra a boca agora. Diga glória. Diga glória. Meu Deus. Abra a chave. Abra a cantarácia. Oh, aleluias. Estranho ao redor. Vamos orar. Vamos, abraça ele, filho. Abraça ele. Não deixa ele sozinho. Abraça ele aqui, Cadê os abraça jovens ele da aqui. igreja? Os jovens da igreja. Abraça o rapaz aqui, os jovens da igreja. Vem cá, ó. Quando a gente Cadê os jovens da igreja? sabe Espírito de o que Deus. está ocorrendo. Ô, Grazi, segura o playback. Segura um minutinho. Segura um minuto, por favor. Eu acho que eu devo ter falado em grego. Eu gostaria muito de pedir que todos que estão aí viessem para cá. Todos, sem exceções. Você não está entendendo a dimensão
do que está acontecendo esta noite. Tem muitas necessidades que serão recebidas aqui na oração. Sai do seu lugar. Aleluia, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Pode soltar o playback dela. E venha abraçado, venha em comunhão. Venha, abrace alguém, traga. Meu Deus, Michele e Natan, Urabacala, sério. O Espírito de Deus manda eu lhe falar, Michele. Foi o Senhor quem colocou o Natan na sua vida e o Natan... Foi o Senhor quem colocou você na vida do Natan e o Natan na sua vida. Se prepare, uma aliança está nascendo nesta noite. Uma aliança, Natan, que vai... Eita! Meu Deus! Na divisão da alma com o seu espírito, Michele, há uma coisa chamada temor. Temor a Deus. É o temor a Deus que protegeu você até o dia de hoje. É um temor a Deus, um temor que vai sendo aperfeiçoado a partir do dia em que tu entrou na vida do Natan. E o Espírito de Deus manda eu lhe falar. Você tem do seu lado um futuro obreiro. Você tem do seu lado alguém que nunca vai conseguir escapar de trás do microfone. Não estou falando de gravata. Não estou falando simplesmente de indumentária de obreiro. Eu estou falando de um homem que desde o ventre da mãe foi escolhido por Deus. De um homem que desde o ventre da mãe foi escolhido por Deus. E não terá como fugir. Compreenda, filho. Compreenda isso, Natan. O que Deus tem feito é provado para você que Ele é Deus. Agora está chegando a hora de você começar a provar para Deus que você é o Natan. O Espírito de Deus foi quem trouxe você aqui. E Deus disse para mim: a Michele vai te ajudar. E você vai ajudar a Michele. Ouçam bem, todos que estão aqui, todos, Deus vai começar a lhe usar, pastor, através de sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? O coração desta massa vai ser um. O coração dos obreiros será um. Quando eu pisei a planta do meu pé aqui nesta noite, dobrei os meus joelhos, eu vi um coração inteiro, mas rachado ao meio. E o Espírito de Deus me disse: eu vou curar através da minha palavra esta noite, e vou unir, eu vou soldar este coração. Eu quero que você abrace quem está perto de você. E os que estão aqui, os obreiros vão orar, vão liberar a palavra profética sobre a vida do povo. Eu quero que os obreiros se espalhem pela igreja, orando e abençoando. E alguém abençoe a minha esposa, por favor. Algum dos obreiros ore pela minha esposa. E eu quero que você que está aí atrás, duas almas se renderam aos pés de Cristo. Tem mais, será? Pode soltar o playback dela. Eu quero que você ore ao Senhor agora, no misto de adoração, através do louvor da graça, através do abraço que você vai estar dando aí. Você vai abraçar e vai dizer: vamos orar juntos hoje. Vamos orar juntos. Tudo parece estranho ao redor. Buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente é agora o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente é agora o momento de se humilhar e buscar a face de Deus.
ao redor tá estranho, né? Mas buscar a face de Deus é preciso. É preciso buscar a face do Senhor nesta noite. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, mas Deus te chama. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente é agora o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente é agora o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Mira no alvo das portas do inferno e arremetei com fúria e fé contra elas, completamente ungido, revestido de poder, equipado com as armas de guerra. Não parar de orar, não parar de adorar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado, não parar de orar, não parar de adorar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar.